Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro do ano de 1859 e o professor Allan Kardec está abordando sobre a mediunidade. Nós iniciamos os agêneres, que quer dizer esse negando, né? É o não gerado, o não formado. Então ele está falando das materializações. Então, de repente, vê um espírito, ele toca. Tem um caso do cidadão que ele vai citar, que conseguia materializar só as mãos. Isso daí está muito ligado à facilidade do plasma, do ectoplasma, do médium ceder. Então, tem médium que consegue ceder em abundância, outros não. Então, era o caso. Então, só consegue formar partes do espírito, não consegue formar completamente o espírito. Então, nós estamos exatamente nesse momento, falando dessas formações, dos agêneres, né, os não gerados, mas realmente tratando do fenômeno de materializações, né, onde o espírito se torna visível e palpável. Para eu ver um espírito, é necessário que eu seja um médium vidente. No caso da materialização, todos os que estão presentes, independente de ser ou não ostensivo, irão enxergar, inclusive tocar no espírito. É como se tu tivesse assim, toda transparente e de repente alguém jogasse um talquinho para te começar a ser vista. Não uma imagem assim. Só que nesse caso é necessário a vontade do espírito, é necessário um médium para doar o plasma e é necessária a permissão divina. E parece assim que envolve só o espírito e o médium, não. Tem um grupo de espíritos trabalhando e atuando nesse momento. É um trabalho coletivo, sim, um ambiente. Por isso que é tão pouco, é raríssimo, porque dá um trabalho muito grande. Para quê? Só para curiosidade, para atender aos nossos caprichos pessoais, né? Então os espíritos não se predispõem a esse trabalho todo, porque qual é a maior preocupação dos amigos espirituais? É a moral cristã. É a reforma moral e não está atendendo os nossos caprichos pessoais. Então, esses fenômenos ocorreram na época, principalmente 1800, século XIX, para que se comprovasse a existência, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos, entendeu? Então, por que hoje nós não temos essa quantidade de fenômenos? Porque os espíritos dizem assim, olha, o que nós tínhamos de fazer, fizemos. Trouxemos, o Consolador está na Terra. Quer acreditar? Acredita. Não quer problema teu. Um dia tu vai acreditar. Porque é um fenômeno natural. Isso faz parte da natureza. Então os espíritos não estão mais para estar comprovando. A fase da comprovação já passou. Ok? Chega a perder até 5 quilos. O nosso Chico Xavier fez. E o André Luiz, o irmão de Francisco Cândido Xavier, teve a ideia de pesar o Chico antes do fenômeno e depois do fenômeno da materialização. E ele constatou que o Francisco Xavier perdeu 5 quilos. Então, porque ele perde matéria, ele perde plasma, o ectoplasma, ele doa, entendeu? E tem algumas fotos que, inclusive, eles conseguem fotografar, saindo pelas narinas, pelos ouvidos e pela boca. Vamos lá, então, a leitura do livro e comentário, que será lido pela nossa irmã Carla, comentado pela nossa amiga Aramita e a tia Conceição. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Então, olha aqui, nesse caso, ele diz que era uma aparência. Por exemplo, na sexta-feira que estava presente, nós estávamos estudando o Laboratório do Mundo Invisível. E aí o nosso querido Allan Kardec citou o caso da caixinha de rapé. Que ele, como a senhora que estava doente era médium, conseguiu ver aquele espírito que ainda estava encarnado. Era no momento de sono, o espírito do cidadão foi até ela fazer uma visita. Mas para surpresa dela, ele estava carregando uma caixinha de rapé. A pergunta de Allan Kardec foi: a substância da caixinha de rapé era realmente autêntica? Existia ali uma química? Se o cidadão respirasse, ele ia sentir toda a sensação. Aí o que nós estudamos? Aí vamos imaginar isso num espírito querendo fabricar a cocaína, a heroína, a própria maconha,
próprio cigarro, o álcool como um todo, e ele ia ficar ligado no mundo espiritual se houvesse essa química. Então o que os espíritos responderam? São Luís responde: é uma aparência, mas não existe realmente. Aí logo depois ele pergunta: mas se um espírito quiser transformar uma substância venenosa e dar para alguém, ele pode fazer? Pode, mas não é permitido. E se um espírito quiser fazer uma substância salutar de cura, pode? Pode e é permitido. Que é o que os espíritos fazem com a nossa água frutificada. Quando eles magnetizam a água, ali vai medicamentos. Vocês estão percebendo como nós não estamos soltos e assim abandonados? Nós estamos submetidos às leis divinas. E lembra que quando nós falamos de fluido, e o livro A Gênese, quando Allan Kardec vai falar do fluido, ele diz que o fluido é como se fosse o ar. O ar para nós, o ar não leva o som? Ele diz que o fluido leva o pensamento de Deus. Então todos nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. Por isso que ele é o quê? Onipresente, onisciente, tudo que é oni. É Deus. Ele tá em tudo, né? Bora lá. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Só um pouquinho. Você lembra do doido de Bayonne? Lembra aí pra gente, Mita. O louquinho de Bayonne foi um caso que o Allan Kardec cita aqui, que aparecia uma criança que falava com a irmã e que no começo ninguém acreditava, e foi quando ele disse: eu sou o teu irmão que morreu já faz não sei quanto tempo e eu estou aqui para te ajudar. E uma das provas foi que ele disse assim: olha, a gente vai lá com a senhora fulana de tal, que vai na venda, e eu vou contigo e vou aparecer lá e depois vai confirmar, que era para a mãe dele acreditar. Então ele foi, a senhora o viu, né, que foi a aparição, e depois ele explica que ele sozinho não sabia fazer aquele fenômeno, foi com a permissão de Deus e que os mentores maiores deixaram ele fazer. A gente estudou nessa obra aqui, o louquinho de Bayonne, né? Lembra? Em janeiro, no começo de fevereiro. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade. Aqui, só um pouquinho. Aqui ele está dando duas situações: o da aparição e o da materialização. Na aparição você não consegue tocar, é uma visão. Na materialização é uma aparição materializada, que você vai lá e você toca. Você toca, você se depara com o plasma mesmo. Entendeu? Que foi o do louquinho. Que foi o do louquinho. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites que nem sempre tem liberdade de transpor. Olha aí, né? Interrogamos a respeito, bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações. Os espíritos sempre disseram que agiu em virtude de uma permissão superior. Olha que coisa linda, né? Ele também falou, louquinho. Então a gente vai percebendo, olha que coisa linda isso aqui. Então, se você pega um espírito ignorante, ele faz, vamos supor, ele faz o fenômeno, aí tu vais perguntar dele, ele vai te responder? Ele pode até te responder, mas dentro da crença dele. Agora a pergunta, está certo? É igual você perguntar para alguém como é que funciona o teu sistema digestório. E ele é um ignorante, ele não sabe, ele vai dizer do jeito dele. Como você também ignora, você vai ter aquilo como verdade, entendeu? Então, olha, normalmente os espíritos encarnados e desencarnados têm certeza de tudo sempre. Adoram responder, mesmo que esteja errado. Pode prestar atenção, de tudo entende, tudo responde. Dificilmente nós damos aquela resposta, não sei não.
Não, e como ele diz aqui, quanto mais ignorante o espírito, mais ele responde. Mas ele responde. Quantas vezes os espíritos superiores não dizem isso a Kardec? Ou então dizem, não me é permitido te revelar. Qual a utilidade de você saber disso? Vamos lá, mais um pouquinho. Para certos espíritos, é limitada a duração da aparência corporal. Podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo. Pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável, teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um dos nossos semelhantes. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável, teria para nós toda a aparência de um ser humano. Se você tiver tempo, vai no YouTube e pesquisa sobre o Peixotinho. Aí vai eu acho que o nome da filha dele é Alcione, não é nem Alcione mesmo, é Alcione, não tem um agudo não. E escuta as histórias dela, contando do pai. Ela conta que quando ela era criança, várias vezes, irmã Sheila materializava, ia na cozinha, fazia chazinho quando ela estava doente e trazia para ela. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, ela conta, foi quando o pai dela desencarnou. Quando o pai dela desencarnou, todos os filhos estavam presentes, é uma família bem numerosa, Peixotinho muito magrinho e a mãe ali cuidando, a esposa. Quando ele desencarnou, a mãe carregou ele no colo, assim, os filhos todos reunidos, e ela disse assim, o passarinho se libertou da gaiola. Aí, justamente a Alcione teve um chilique, começou a gritar. Sabe aquele choro de desespero, aquele grito de piti na hora? Ela disse, na hora, o pai dela se materializou, pensa, se materializou ali na frente de todo mundo. Aí ele olhou para ela e disse assim, não perca em 1 minuto o que eu passei uma vida inteira lhe explicando. Ela engoliu o choro e desapareceu. Bora lá. Partimos de um fato patente, a aparição de mãos tangíveis, para chegar a uma suposição que é a sua consequência lógica. Entretanto, não a teríamos trazido à baila se a história do menino de Bayonne não nos tivesse posto no caminho, ao nos mostrar a sua possibilidade. Questionado sobre esse ponto, um espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza sem que o suspeitemos. Acrescentou que isso é raro, mas possível. Como, para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita os chama agêneres, assim indicando que a sua origem não é o resultado de uma geração. O fato a seguir, que se passou ultimamente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição. À saída, na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que a aborda e lhe diz: Boa mulher, ficarias contente se arranjasses trabalho? Ah, meu bom senhor, respondeu ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Pois bem, ide a tal rua, número tanto, procurai a senhora T, ela vos dará o que fazer. Então continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como não o disser a ninguém, como pode a senhora vir me procurar? Então, a pobre indigente, avistando um retrato suspenso à parede, respondeu: Senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível. Este é o retrato do meu filho, morto há 3 anos. Não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Eu juro. Pensa no desespero da criatura. Ela sai da igreja, acaba de pedir por misericórdia um trabalho, uma ajuda. Me vem um senhor e diz: olha, vai na rua tal, número tal, procura a senhora T. Ela chega lá, vai e fala. E a senhora diz: olha, realmente eu estou precisando, mas eu não falei para ninguém. Quem foi que lhe disse? Olha, o homem da foto. E a criatura vai e olha e diz bem assim: ele morreu. Vamos lá.
Conforme o que acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual sem dúvida ouvira a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois? Sem dúvida no que era antes, um espírito, a menos que, continuando seu passeio, tenha julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sobre a mesma aparência. Então aqui era uma materialização ou uma aparição? Materialização. Ela tocou nele? Não. Então pode ser uma o quê? Aparição. Porque para a aparição não necessita de tanto trabalho quanto para a materialização. Então na aparição é como se fosse aplicado um magnetismo nela, na pessoa, entendeste? Para que ela possa, é como se fosse assim, olha, eu vou abrir aqui uma janelinha para te ver um ser específico. Vocês lembram o André Luiz, quando ele vai sair de uma determinada colônia que vai para a outra, aí o que os amigos espirituais dizem? Olha, vem cá, você não está enxergando tudo, lembra? Aí eles aplicam uma ação magnética e ele passa a ter uma visão que antes ele não tinha, mesmo no corpo espiritual. Porque a gente acha que o fato de você estar em espírito, você vai enxergar tudo. Não, você vai enxergar aquilo que está dentro da tua dimensão. Quantas vezes a mãe foi visitá-lo? O próprio mentor espiritual lá do nosso lar era o Clarencio. O próprio Clarencio foi visitá-lo várias vezes e ele não via. E mesmo depois, ele sendo assistido, já amparado, já estudando, a visão dele ainda era limitada. E aí foi aplicado um passo. Então, para esse caso, a gente encarnado, é aplicado como se for uma energia, um algo no corpo físico, que atua no corpo perispiritual, e ela vai enxergar momentaneamente só aquele quadro e só aquele espírito. Pronto, acabou. E no mundo espiritual, você vai enxergar, vamos dizer assim, a sua visão terá maior cuidado quanto maior for o seu nível espiritual. No próprio nosso lar, quando o André Luiz já tá trabalhando, hein? Então já está melhorzinho, não está lá no umbral. Já tem as enfermeiras, já está trabalhando lá com a enfermeira, tudinho. Quando o sentinela chama daquela mulher que fazia aborto, e ela pedindo com toda a delicadeza, todo mundo abre o portão, e até eu também, tá? E aí, quando chama o Clarencio diz, não pode deixar essa mulher. E ele expulsa a mulher, senão não dá para abrir para a senhora. Todo mundo acha com ele, diz assim, mas Clarencio, ela disse, vocês não estão vendo, o que vocês enxergam? Aí um foi dizendo, uma disse, eu vejo um, outro voz, ele disse, eu vejo um monte. Pontos escuros, né? Pontos escuros nela, dos abortos que ela tinha praticado. Agora não pensa que esses pontos escuros eram os espíritos ainda abortados ligados nela, não tem nada a ver. Isso é a culpa que ela carregava, impregnando no seu corpo perispiritual, porque o mal que eu faço impregna em mim. Entendeu? Então a pessoa tá, todos os espíritos que ela abortou estão lá grudadinhos. Não é isso. O que diz o livro dos espíritos? Quando uma gravidez é interrompida, o que acontece com o espírito? Aguarda uma nova reencarnação. Está lá no livro dos espíritos. Alguns casos de ódio, de raiva, de revolta, o espírito passa a perseguir a sua mãe, mas não ficar preso no perispírito da mãe. Não, e ela era médica, não era ela? Sim. Ela era, por isso que eram 52, 58, 50 e poucos pontos escuros. Para ter essa aparição, o espírito tem que estar necessariamente desencarnado? Não, porque no caso, por exemplo, no livro dos médios tem um caso de aparição e ele estava dormindo. Vamos supor, você está na sua casa dormindo e eu estou na minha casa acordada, mas eu sou médio. Eu sou médio vidente, eu vejo, tá? No caso, eu sou médio vidente. Aí você sai em espírito da sua casa e eu lhe vejo lá dentro da minha casa. Eu digo, a Cecília está aqui, em espírito. Nesse caso, eu sou médio vidente. No caso da aparição, também pode. Tudo que um espírito desencarnado pode fazer, um encarnado pode fazer. Limitados, somos todos espíritos. Toda noite a gente emancipa, toda noite a gente morre. É por isso que quando a gente até fala assim, aonde está o teu pensamento, lá está teu espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, por exemplo, se você está aqui dentro da sala, mas se você estiver pensando em outro lugar, o espírito não está aqui, está só o corpo.
E como é o espírito, é ele que pensa, é ele que eu sei inteligente, é ele que é a vontade, não está nenhum dos três aqui. Então, só estou falando com o corpo, e corpo não vai adiantar nada. Entendeu? Igual a cadeira, exatamente. Bora lá, mais um tiquinho. Essa mulher teria, assim, encontrado um agênere com o qual havia conversado. Mas então, dirão, por que não se teria apresentado à sua mãe? Nessas circunstâncias, os motivos determinantes dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes pareça, ou melhor, como disseram, em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar sua existência de modo material. Compreendem-se, ademais, que sua visão poderia causar à mãe perigosa emoção. E quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo. E, aliás, não terá sido um meio de lhe revelar sua existência? É muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras. Eu não sei, mas quantas vezes alguém muito querido, muito amado do nosso coração desencarna, e eles até programam um reencontro no mundo espiritual, a gente fica tão desesperada que a gente acorda. E faz mal, né? Aí você não sonha nunca mais. Por quê? Porque você não tem condições de vê-lo. Você não tem condições de ver. Então fica naquele desespero muito grande. Então imagina a mãe vendo o filho. Ela ia tocar o terror. Vamos lá. Não nos parece que o louquinho de Bayonne deva ser considerado como um agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, visto ter tido sempre, para a família, o caráter de um espírito, caráter que jamais procurou dissimular. Era seu estado permanente, e as aparências corporais que assumiu eram apenas acidentais, ao passo que o agênere propriamente dito não revela a sua natureza, e aos nossos olhos mais não é do que um homem comum. Sua aparição corporal pode ter longa duração, conforme a necessidade, para estabelecer relações sociais com um ou diversos indivíduos. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos, dignando-se a responder as nossas perguntas. O espírito do louquinho de Bayonne poderia mostrar-se corporalmente em outros locais e a outras pessoas além de sua família? Sim, sem dúvida. Isso depende de sua vontade? Não exatamente. O poder dos espíritos é limitado. Só fazem o que lhes é permitido fazer. O que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida? Teria sido tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, porém, uma coisa. Por vezes existem na terra espíritos que revestiram essa aparência e que são tomados por homens. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Jesus não fez isso? Lembra? Quando ele apareceu a Madalena matou a charada na hora, porque Madalena conhecia Jesus, disse Rabone, né, mestre. Mas ali era uma aparição. Logo depois ele apareceu aos seus discípulos. Mas quando ele estava na estrada de Emaús, deveria estar com uma roupa cobrindo o rosto, alguma coisa parecida, os discípulos não reconheceram logo de imediato. Foi na hora que foi dividir o pão, aquele ato de dividir o pão, ele disse, é o Senhor. No livro também Boa Nova vai retratar a entrada dele ao encontro de Maria. A mãe Maria já em Éfeso, lá na casinha, ela era chamada Mãe Santíssima, atendia a multidão até altas horas, e o último daquela noite, o último mendigo era quem? E ela já gostou do som da voz, à noite, escuro, sem enxergar muito bem, e ele ali coberto. Quando ele começou a falar, ela já é lindo o encontro dele com Nossa Senhora. Ali também era o quê? Uma materialização. Tanto é que quando ela percebe que era ele, ela mexe a roupa e vai atrás da chaga. E lá estava a chaga, aqui, porque atingiu o coração, né? Ela diz que essa foi a que mais doeu nela. Foi a lança no coração do Nosso Senhor Jesus. Então aí um fenômeno também de materialização, porque ela tocou. Humberto de Campos diz que ela toca nas feridas de Jesus. Tomé também toca nas feridas, ele pede, toca, Tomé, em minhas feridas. Nós temos também um caso do nosso Chico Xavier, do Dr. Bezerra. Ele ia sempre fazer essa visita, na verdade era o evangelho para as pessoas que ficavam embaixo da ponte, né? Debaixo da ponte ele sempre levava a sopa.
naquele dia específico não tinha dinheiro, não teve doações, ele não pôde levar absolutamente nada. E aí o doutor Bezerra pediu para que ele colocasse as panelas com água. Bezerra iria magnetizar e pediu que entregasse a água àquele povo. E quando ele chegou lá, que ele fez o evangelho, na hora de dar sopa, que ele mostrou que era água, o pessoal quis bater no Chico. E aí uma das senhorinhas pulou, sempre tem uma deputada no meio, né? Disse assim, não, ninguém vai fazer isso com o nosso irmão, não. Ele sempre vem, traz comida, só porque hoje... Então, quando essa senhorinha estava dando o discurso dele, chegou um caminhão. E aí o motorista disse, ei, é o Chico, tá aí? Tem algum senhor Francisco Cândido Xavier aí? Ele disse, pronto, vão vir me prender agora. Ele disse, sou eu, tem encomenda para o senhor. Aí ele foi, quando abriu o caminhão, era o quê? Comida. Era comida, arroz, feijão, macarrão. Ele só fez dizer, ele disse, mas quem mandou? Ele disse assim, não, é para o senhor distribuir, foi um senhor fulano de tal, que o senhor atendeu. Ele disse que não soube como fazer a caridade, ele mandou para o senhor, que o senhor saberia. Ele disse, gente, a comida chegou. Distribuiu, ele olhou para o motorista e disse, mas como que o senhor acertou? Quem lhe disse que eu estava aqui? Não, eu tinha o endereço da sua casa. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor bem na frente da casa, um senhor de barba, paletó preto, e ele foi que me direcionou para que eu chegasse até aqui. Quem era? Então aí um fenômeno talvez de aparição, entendeu? Então ele nem sabe que falou com o Espírito. Então o que ele está dizendo aqui? Então quantas vezes São Luís responde, nós nos deparamos com criaturas que falam, que diz uma palavra, que diz algo, e que a gente não sabe, né? E vai, e de repente aquilo era um desencarnado. Vamos parar aí com São Luís, né? Foi bom. Mita, mais algum comentário, Mita? Não. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o próximo encontro.